Seja muito bem-vinda ao Oceano Interior, um espaço criado para quem sente que existe uma forma mais autêntica de viver, criar, trabalhar e se relacionar com a vida. Aqui nós mergulhamos além da superfície. Falamos sobre consciência, human design, manifestação, espiritualidade, ciência e tudo aquilo que nos ajuda a recordar quem realmente somos. Porque quando você muda o seu universo interior, a realidade à sua volta corresponde a essa mudança. Então respire profundamente, porque o mergulho começa agora. Sejam muito bem-vindas a mais um episódio do podcast Oceano Interior. Vocês já sabem que eu sou muito fã do trabalho do Dr. Joe Dispenza, que me acompanha há um tempo por aqui já sabe disso. Eu sempre amei os livros do Dr. Joe Dispenza, apesar de serem livros mais densos. É até um pouco difícil a leitura dos livros do Dr. Joe Dispenza, mas são muito bons. Já fiz os cursos online dele, até que em fevereiro desse ano eu fui para o retiro de 8 dias do Dr. Joe Dispenza em Cancún. E então minha admiração pelo trabalho dele foi para um novo nível. Eu virei mais fã ainda diante de tudo que eu vivi nesse retiro, nessa experiência e diante de tudo que eu presenciei lá também. Esse retiro foi criado justamente para as pessoas experienciarem o que ele ensina em teoria nos livros e nos cursos, principalmente o conceito de você superar o ambiente, o corpo e o tempo. Já já vou falar um pouco mais sobre isso. Para quem nunca ouviu falar, parece até loucura, né? Como assim superar o tempo, o ambiente, o corpo? Você vai entender melhor o que isso significa. Mas hoje eu senti de gravar esse vídeo compartilhando com vocês como funciona o processo de criação da realidade de acordo com o Dr. Joe Dispenza. Claro que eu não vou conseguir aprofundar tanto, porque é muito profundo esse conhecimento, mas eu tenho certeza que o que você vai acessar aqui já vai trazer muita clareza para você de como funciona esse processo. Antes de começarmos o episódio, eu quero compartilhar uma novidade com vocês, que é o café da Mushing. Se você acompanha o Oceano Interior, você já sabe que eu acredito que a transformação não começa apenas na mente, ela começa no corpo. Os cogumelos funcionais vêm sendo cada vez mais estudados pela ciência pelo seu potencial de apoiar a saúde cerebral também, além da regulação do sistema nervoso e a capacidade do nosso cérebro de se adaptar e criar novas conexões. É justamente por isso que eu gosto tanto de iniciativas como a da Mushing, porque elas unem hábitos diários, bem-estar cognitivo, de uma forma simples e natural. E eu tenho um cupom de desconto para vocês, eu vou deixar o link aqui na descrição do episódio, já com o meu cupom aplicado no link, para vocês darem uma olhada. No site deles não tem só o café, tem vários outros produtos, um deles é o Mushroom Chai, que eu provei também e eu amei, e tenho certeza que vocês vão gostar também. Agora sim, vamos mergulhar no episódio de hoje. Se você não sabe quem é o Dr. Joe Dispenza, dá um Google para você ler um pouco sobre a história dele. Mas basicamente, ele é um quiroprata que muitos anos atrás, sofreu um acidente gravíssimo onde ele fraturou várias partes da coluna. E muitos médicos diziam que se ele não operasse, provavelmente ele não voltaria a andar. Mas a cirurgia que os médicos estavam indicando para ele fazer também era uma cirurgia de alto risco. Então ele conseguiu se curar sem fazer nenhuma cirurgia e hoje ele anda normalmente, tá normal. E ele ensina milhares de pessoas no mundo todo justamente a acessarem esse poder de cura, mas também de transformação da realidade que ele acessou nessa experiência pessoal. Por muitos anos, o Dr. Joe Dispenza foi chamado de charlatão, o trabalho dele foi chamado de pseudociência. Só que hoje o Dr. Joe Dispenza trabalha com uma equipe gigante de cientistas, de neurocientistas, inclusive já existem vários estudos feitos pela equipe dele, estudos científicos, comprovando, validando os efeitos do trabalho dele, os resultados do trabalho dele. Inclusive lá nesse retiro que eu fui, eles mostraram vários desses estudos pra gente, eles trouxeram pessoas que passaram por processos de cura, de câncer, várias doenças gravíssimas que supostamente não tinha cura, ali ao vivo compartilhando com a gente esses processos e mostrando os exames antes e depois. Então, realmente, assim, gente, depois que você entra na bolha do Dr. Joe Dispenza, na atmosfera dele, é difícil você não acreditar no trabalho dele, principalmente quando você experiencia no seu próprio corpo. Então, não tenho a menor dúvida que o trabalho dele funciona. Então, vamos lá. Se você me acompanha aqui, você já me ouviu falar muito, que é ser
para ter e não desejar para ter. É o seu estado de ser que cria a sua realidade. E esse estado de ser é determinado pelos seus pensamentos, sentimentos e comportamentos recorrentes, ou seja, aquilo que você cultiva com mais frequência. Não é um pensamento, um dia que você está triste ou um dia que você não teve o comportamento que você gostaria. Não, é aquilo que você sustenta, porque isso determina o seu estado de ser. Para o Dr. Joe Dispenza, você cria a sua realidade o tempo todo. Mas quem é então esse você que vem criando a sua realidade? O trabalho começa aqui, nesse questionamento. Eu costumo dizer que ou você está criando a sua realidade pela distração, vivendo no automático, permitindo que o ambiente determine como você se sente, ou você está criando a sua realidade pela intenção. A maioria das pessoas estão criando pela distração. Mas o que é criar pela distração, Li? É justamente o que eu falei, permitir que o ambiente externo crie a sua personalidade e determine os seus estados internos. É como se o controle remoto da sua vida estivesse lá fora. Então, o primeiro passo é você parar para conhecer essa pessoa que vem criando a sua realidade. Porque se a sua realidade está como ela está hoje, é porque a pessoa que você vem sendo até hoje a criou, pela distração ou pela intenção. Só que na maioria das vezes, como eu disse, é pela distração mesmo que acontece. O Joe Dispenza fala muito sobre você conhecer esse seu eu autobiográfico, ou seja, o eu que foi escrito por você, a identidade que você escreveu, a história que você vem escrevendo sobre você, sobre o que é possível para você, sobre quem você é. E ele também fala nesse passo sobre trabalhar a metacognição. Então você precisa se observar de fora, para você entender por que você está criando esses resultados, ou seja, quais são os pensamentos que você cultiva com frequência, os sentimentos e os comportamentos. Muitas pessoas acham que elas são como são por conta do que está acontecendo lá fora. Só que esse é o modelo de causa e efeito. Aconteceu isso na minha vida, por isso eu estou assim, por isso eu me sinto assim. Mas o Joe Dispenza leva você para o modelo de causar um efeito. Porque aqui a gente entra no segundo ponto do processo de transformação, do processo de criação da sua realidade, que é superar o ambiente. E essa foi uma das coisas mais fantásticas que eu já experienciei antes mesmo de conhecer o trabalho do Dr. Joe Dispenza, e eu nem sabia que tinha esse nome. Que foi justamente quando eu estava com câncer, lá em 2004. Vou entregar a minha idade aqui, quando eu tinha 14 anos. E estava passando por um processo de um câncer de ovário estágio 4, que para quem não sabe é o estágio mais avançado de todos. Ali eu trabalhei muito esse conceito de superar o ambiente, porque eu visualizava a minha versão curada, eu me visualizava vivendo experiências que eu queria viver. Eu não estava permitindo que o ambiente, no caso o hospital, que foi minha morada, né, durante 8 meses, quase um ano, a doença, o diagnóstico, determinasse como eu me sentia e o que eu acreditava ser possível para mim. Então, a imaginação que eu estava cultivando sobre tudo que eu ia realizar depois dali foi o que determinou o meu estado interno. Então, não importa o que esteja acontecendo na sua vida hoje, é importante que você compreenda que você tem o poder de mudar o que você experienciar lá fora, justamente mudando o seu estado interno. E eu sei que às vezes é difícil, claro que eu tinha os meus momentos que eu chorava, que eu tinha medo, mas eu voltava para as minhas ferramentas que me colocavam nesse estado. E é aqui que a gente entra no terceiro ponto, ou terceiro passo desse processo. A matéria é a última etapa da criação. Tudo começa no campo, no field, né? No invisível, no sutil. Você consegue mudar praticamente qualquer coisa na realidade física se conectando com a frequência do que você deseja. Porque se é físico, se é matéria, tem uma frequência, começou na frequência. A matéria é a última etapa da criação. E aí você precisa sustentar essa frequência a partir do momento que você acessou ela. No retiro do Dr. Joe Dispenza, ele ensinou a prática pra gente de Coherence Healing, que, resumindo muito para vocês, consiste em acessar a vibração da cura no campo quântico e trazer essa vibração da cura para matéria através da coerência. Coerência, Mind and Body Connection, coração e mente. O seu corpo e a sua mente trabalhando juntos, em união, em coerência. E como eu já comentei em outro episódio aqui do podcast, essa foi uma das experiências mais bonitas que eu já vivi na minha vida e que eu já senti também no meu corpo, porque foi muito emocionante. Se você voltar um pouquinho no episódio que eu falo sobre a experiência do Dr. Joe Dispenza, você vai entender melhor o porquê.
Então, até aqui, você já viu que você precisa conhecer a pessoa que vem criando a sua realidade, percebendo seus pensamentos, seus sentimentos e seus comportamentos frequentes. Depois você já entendeu que você precisa superar o seu ambiente e entendeu que a matéria é a última etapa da criação. As coisas não começam na matéria, elas terminam na matéria. Agora a gente vai entrar no quarto ponto. O Dr. Joe Dispenza fala que você cultivou até hoje uma personalidade que criou a sua realidade como ela é hoje, certo? Só que a sua realidade como ela é hoje sustenta essa mesma personalidade. Então, se você perceber, vira um ciclo que se retroalimenta. Você é quem você é e a sua realidade confirma isso e sustenta essa sua versão. Ou seja, tudo na sua vida te puxa de volta para a mesma identidade, para a manutenção dessa mesma identidade. Aqui entra o cérebro tentando economizar energia, gostando de previsibilidade, entra o sistema nervoso, mas o fato é, você continua criando a mesma realidade. Conviver com as mesmas pessoas, ir aos mesmos lugares, fazer tudo igual todos os dias, pegar o mesmo caminho, torna muito difícil a mudança. Porque foram tantos anos sustentando essa identidade que agora tudo o que faz de você você te prende a esse você. Percebe? Então essas conexões neurais já estão muito fortes. Para você mudar, você precisa fazer algo diferente do que você costumava fazer. Li, eu não consigo mudar minha vida agora. Muda a decoração da sua casa. Pinta uma parede de cor diferente, muda a disposição dos móveis, faz um caminho diferente se você puder. Não vai pelo mesmo caminho, converse com pessoas diferentes, passe a ler livros sobre assuntos diferentes. Por isso que muitas pessoas, gente, viajam e se transformam. Com certeza isso já aconteceu com você, ou você já ouviu as pessoas comentando sobre isso. Por que elas se transformam tanto em viagens? Porque elas saem do ambiente que estava criando a mesma realidade e, não estando mais nesse ambiente, elas conseguem se enxergar através de uma nova lente. Porque não tem mais tudo que faz delas quem elas eram até então, percebe? Então, de repente, você se vê em outro lugar, com outras pessoas, vivendo outras experiências, e aí você descobre que, nossa, você pode ser diferente, você pode pensar diferente, você pode se sentir diferente, você pode agir diferente. É por isso também que algumas pessoas só mudam quando acontece alguma crise. Então, a pessoa perde o emprego, a pessoa passa por um término de um relacionamento de anos, ou ela passa por um processo de uma doença grave, e aí ela muda. Por quê? Porque parte da identidade daquela pessoa que ela estava nutrindo estava presa nesses fatores externos. O trabalho, o relacionamento, o corpo. E de repente, sem isso, elas conseguiram enxergar quem elas são, livres desses apegos, dessas identidades. Ou seja, elas conseguiram enxergar a si mesmas de outro ângulo. Eu não sou o meu trabalho, eu não sou aquele relacionamento, eu não sou esse corpo, eu sou muito mais do que tudo isso. E o Joe Dispenza fala também de quebrar o hábito de ser você mesma. Tem até esse livro que ficou muito famoso, né? Quebrando o hábito de ser você mesmo. Só que aqui eu já enxergo de uma forma um pouco diferente. Eu acredito que se você não está vivendo ainda o que você gostaria de viver em algum nível da sua vida, relacionamento, financeiro, trabalho, estilo de vida, não sei. Mas se você ainda não está vivendo o que você gostaria em algum nível, é porque você não está sendo você mesma. Você está condicionada a ser alguém que você não é. E esse sonho que você tem, essa visão, esse desejo, é um chamado da sua alma para que no processo de realização desse sonho, você se torne mais você mesma. Porque nesse processo você vai revelar mais da sua essência no mundo. Então, na minha visão, unindo, obviamente, com o meu trabalho, com o Human Design, você precisa se tornar mais você mesma. Ou seja, você precisa quebrar o hábito de não ser você mesma. Eu não acho que você precisa se tornar outra pessoa, eu não defendo isso. Eu não acho que você precisa de uma nova identidade, que é o que muitas pessoas vendem por aí, quando falam em manifestação, em autoconhecimento. Eu acho que você precisa remover, tirar tudo aquilo que não é você. O mundo ensina você a construir uma nova identidade. Eu te ensino a ter segurança para habitar a sua. Porque quando você ocupa o seu lugar, quando você expressa quem você é,
você manifesta com mais leveza e facilidade. Só que eu acredito também que antes de mudar a sua vida, você precisa entender como você foi desenhada para vivê-la. E é aqui que entra o Human Design. Não como um livro de regras, de forma alguma, tá? Não é determinista, pelo menos não na minha linguagem. O Human Design é um experimento de manifestação que traz resultados fantásticos para sua vida, se você estiver aberta, incluindo mais leveza, facilidade e bem-estar para criar o que você deseja. Quando você está com o seu mapa em mãos e compreende os aspectos revelados ali, você consegue entender a sua estratégia de manifestação, ou seja, como você realiza seus sonhos e conquista seus objetivos com mais facilidade. Você consegue compreender qual que é o estilo de vida mais alinhado para você, quais são seus dons e talentos, qual a sua missão, como você pode ser impactada pelos ambientes e pelas pessoas à sua volta e como que você está impactando os ambientes e as pessoas à sua volta. É por isso que o meu trabalho é sobre ajudar mulheres a construírem uma realidade, uma vida, uma carreira mais alinhada, mais abundante, autêntica, unindo justamente o Human Design, o trabalho do Dr. Joe Dispenza e a regulação do sistema nervoso, que foram 3 conhecimentos que me transformaram profundamente e que vêm trazendo resultados tangíveis para as minhas alunas e clientes também. Eu encontrei uma forma de unir tudo isso e criar uma metodologia. E com isso eu criei a mentoria Pérola, para te ajudar a viver a transformação que você deseja com mais direção, clareza, leveza e facilidade. O link de aplicação dessa mentoria está aqui na descrição desse vídeo. E são pouquíssimas vagas. Bom, continuando então, o Dr. Joe Dispenza fala muito do conceito de superar o tempo, de superar o corpo e de superar o ambiente. Eu falei lá no início desse vídeo. Então vamos entender um pouco melhor o que isso significa. Superar o ambiente eu já falei um pouquinho, né? Muitas pessoas interpretam esse conceito, superar o corpo, superar o ambiente, como algo místico. Mas na prática, a ideia é muito mais sobre você deixar de permitir que esses 3 fatores determinem automaticamente seus estados internos, ou seja, seus pensamentos, suas emoções e os seus comportamentos. Quando o Joe Dispenza fala sobre superar o ambiente, pense assim: o ambiente é tudo aquilo que está fora de você. Ou seja, as pessoas, como elas agem, como elas pensam, a casa que você mora, o seu trabalho, as notícias, as contas, talvez os problemas, as circunstâncias atuais da sua vida. Externo, realidade externa. Segundo o Dr. Joe Dispenza, a maioria das pessoas vive em constante reação ao ambiente. Ou seja, o ambiente está causando o efeito dentro delas. Então acontece alguma coisa, você sente uma emoção. E aí você pensa de determinada forma, porque emoção e pensamento se retroalimentam também, e aí você age sempre da mesma forma. Como assim, Li? Imagina que você abre o aplicativo do seu banco e você vê que você tem pouco dinheiro na conta e algumas dívidas para pagar. Imediatamente você sente o quê? Medo. O medo gera pensamentos do tipo: ai meu Deus, eu não vou conseguir, o que será de mim no próximo mês? O seu cérebro vai reforçando esse padrão. E o resultado disso, você continua tomando decisões baseadas na escassez. Nesse caso, o ambiente está controlando a sua biologia. Então, superar o ambiente significa o quê? Você conseguir manter um estado interno, coerente com aquilo que você deseja, independentemente do que está acontecendo ao seu redor, na sua realidade atual. Assim como eu fiz quando eu estava com câncer, que eu falei para vocês. Eu não deixei que o meu corpo, com câncer, com dor, muitas vezes eu tomava remédio, mas quando eu não tomava remédio eu sentia muita dor. Eu não deixei que aquela situação, o hospital, o diagnóstico, determinasse o meu estado interno. Não significa que você está ignorando a sua realidade, significa que você não está permitindo que ela determine quem você é e o que você acredita ser possível para você dali para frente. Agora, quando ele fala sobre superar o corpo, a coisa fica ainda mais interessante, porque para o Dr. Joe Dispenza, o corpo é um registro do passado. Por quê? Porque toda emoção produz substâncias químicas. Então, se você sente ansiedade todos os dias, o seu corpo recebe, digamos que esse coquetel químico, todos os dias, de ansiedade. Depois de anos sentindo ansiedade, as suas células literalmente estão esperando aquela química todos os dias, porque é como se isso fizesse de você, você. Então é como um vício, só que é um vício emocional. Então olha o que acontece, mesmo quando
nada de ruim tá acontecendo na tua vida, tá tudo bem. O seu corpo tá pedindo ansiedade. Você acorda já sentindo preocupação. Nem aconteceu nada, você tem uma página em branco ali para você. Mas o seu corpo tá simplesmente repetindo um programa conhecido e reforçado ao longo de muitos anos. Então, nesse momento, o seu corpo está preso ao passado. O seu corpo está comandando a sua mente. Você acredita que está pensando racionalmente, mas segundo essa visão, você primeiro sente e depois os pensamentos são criados justificando aquilo que você sentiu. Por exemplo, você acordou sentindo ansiedade. Depois disso, essa ansiedade ativou pensamentos do tipo: vai dar errado, eu não vou dar conta, eu não sou capaz, ou eu preciso controlar tudo, ou eu tenho pouco tempo, eu tô ficando para trás. Ou seja, os pensamentos estão sendo consequência daquela emoção, não o contrário. Então, superar o corpo significa não permitir que essas emoções automáticas, que esse coquetel químico que o seu corpo está viciado, determinem quem você escolhe ser hoje. É você quebrar esse ciclo. É você conseguir permanecer presente, mesmo quando o seu corpo quer voltar para o conhecido, quer voltar a sentir ansiedade. E quando o Dr. Joe Dispenza fala em superar o tempo, ele fala que existem duas formas de viver. Uma é viver pelo passado, ou seja, você acorda, você lembra do que aconteceu ontem, na semana passada, no ano passado, você lembra das contas, você lembra das brigas, você lembra das frustrações e o seu cérebro está recriando os mesmos circuitos neurais. Você está revivendo emocionalmente o dia de ontem, ou semana passada, ou anos atrás. O seu corpo está acreditando que aquilo está acontecendo novamente. Porque o corpo não diferencia algo que você está imaginando e trazendo uma emoção para algo que realmente está acontecendo. Então, tem a ver com você parar de deixar que o passado ou o futuro imaginado determinem quem você é agora. E também tem a ver com a ilusão da separação entre você e o que você deseja. E aqui entra uma coisa muito interessante que eu aprendi com o Dr. Joe Dispenza. O que cria o tempo é a distância entre dois pontos. Então, você está aqui e o seu sonho está aqui. A separação é o que cria o tempo. Mas quando você olha para o tempo como uma vertical, você passa a compreender que você pode se conectar com linhas do tempo diferentes, dependendo do estado interno que você está cultivando a maior parte do tempo. E isso muda a forma como você se relaciona com os seus sonhos e os seus objetivos. Bom, eu não vou me aprofundar tanto nesse episódio, porque o trabalho do Dr. Joe Dispenza, como eu falei para vocês, ele é muito profundo e não caberia em um episódio aqui do podcast, mas eu tenho certeza que o que eu trouxe aqui para vocês já iluminou bastante essa questão. E a última etapa é justamente você ter clareza da identidade da pessoa que já vive o que você deseja. Então, como ela pensa, como ela se comporta, é trazer essa sua versão para o agora. Você encontrou essa linha do tempo? Como é essa sua versão? Porque é isso que vai trazer o seu novo resultado, a sua nova realidade. Não é sobre você esperar a realidade lá fora mudar. É sobre você mudar aqui dentro e observar a realidade lá fora, acompanhar essa mudança. E eu sei que falando parece mais simples do que realmente é na prática, porque o nosso cérebro e o nosso corpo vão tentar nos puxar de volta para a realidade antiga, para a mesma realidade que foi criada por anos. Por uma questão de previsibilidade, como eu falei, o nosso cérebro ama a previsibilidade. E segurança, o nosso corpo, o nosso sistema nervoso ama essa sensação de seguro, de conhecido. Eu já sei como é, mesmo que seja ruim, mesmo que seja uma realidade caótica. Mas existem ferramentas e exercícios que ajudam muito nesse processo de transformação. Ajudam o seu corpo a ganhar familiaridade com o novo e as suas redes neurais a entenderem o que você quer daqui para frente. Para a gente encerrar esse episódio, eu quero trazer um texto que eu escrevi esses dias e eu vou ler aqui para vocês, que eu gostei tanto dele, eu acho que pode gerar uma identificação aí com vocês também que estão me ouvindo aqui no podcast. Deixa eu encontrar o texto. Achei. Existia uma menina que carregava uma sensação difícil de explicar, uma voz silenciosa que insistia em dizer que a vida podia ser diferente. Mas isso parecia ousado demais para quem cresceu em uma família tradicional.
em um lugar onde as pessoas contavam os dias para as férias no fim do ano, ou para a aposentadoria no fim da vida, como se a vida de verdade estivesse sempre esperando em algum lugar do futuro. As pessoas viviam o mesmo ano, repetido muitas vezes. Então chegou o momento em que aquela menina precisou escolher uma faculdade, mesmo sem saber exatamente quem era. Precisou se formar, encontrar um trabalho, ganhar dinheiro, ser responsável, fazer o que esperavam dela. E aos poucos, aquela voz foi ficando mais distante. Porque seus dias passaram a ser preenchidos pelas tarefas que precisava cumprir, pelos prazos que precisava respeitar, pelas preocupações, pelos problemas que precisava resolver, pelas expectativas que acreditava que precisava atender. Até que ela ficou ocupada demais para ouvir a si mesma. E então um dia o telefone toca. Mas dessa vez, ao invés de continuar correndo, ela decide fazer uma pausa. Uma pausa do barulho, das cobranças, das comparações, da pressa, uma pausa para simplesmente escutar. E quando ela finalmente atende o telefone, não encontra mais uma obrigação, uma lista de tarefas, não encontra mais alguém dizendo quem ela deveria ser. Ela encontra a si mesma. A menina que ainda sonhava, a mulher que ainda sonha, a voz que nunca desapareceu, apenas estava esperando ser ouvida. E naquele instante ela entende que o chamado nunca foi para viver a vida de outra pessoa, nunca foi para seguir o caminho que todos seguiam ou esperavam dela. O chamado era para viver a própria vida. E talvez esse telefone esteja tocando para você também. Se esse episódio fez sentido, eu quero te fazer um convite. Se você está ouvindo pelo Spotify, deixe a sua avaliação de 5 estrelas para que esse episódio possa ser entregue para mais pessoas. Pode parecer um gesto simples, mas é isso que ajuda o Oceano Interior a chegar para mais pessoas que também precisam dessas mensagens que eu compartilho por aqui. E se você está assistindo pelo YouTube, aproveite para se inscrever no canal e ativar as notificações. Assim você não perde os próximos mergulhos, novidades que vamos trazer por aqui. Obrigada pela sua companhia, nos encontramos no próximo episódio. Até lá, continue mergulhando dentro de si, porque quanto mais profundo você vai dentro de si, mais verdadeira se torna a vida que você cria.